Fala turma, hoje eu quero bater um papo um pouco diferente com vocês aqui, eu vou falar sobre o mercado imobiliário. Será que vale a pena ou não investir em imóveis para revender ou para alugar nesse momento? Eu tenho experiência de mais de uma década com esse tema, para quem não sabe, dentre outras várias coisas, eu fui corretor de imóveis por 2 anos e desde então eu trabalho e faço alguns investimentos imobiliários também. E dentre esses investimentos eu já fiz investimentos muito ruins, investimentos muito bons. E é sobre isso que eu quero falar, quero compartilhar um pouquinho do racional aqui com você, como é que você faz para identificar boas oportunidades e se é que vale a pena, se a gente está num bom momento para investir em imóveis ou não. Bom, antes de tudo, caso você ainda não seja inscrito no canal, considere fazer isso, ativar o sino das notificações e também deixar o seu like aqui, independente se você já é inscrito antigo ou não, porque isso nos ajuda a crescer, nos ajuda a entender que você gosta desse tipo de conteúdo e ajuda também o próprio YouTube a entender que você acha esse conteúdo relevante e dessa forma ele te traz mais desse tipo de conteúdo para que você enriqueça, dentre outras coisas, em conhecimento. Bom, dito isso, eu vou falar de uma maneira geral aqui sobre imóveis e aí você vai tirar suas conclusões até o final do vídeo sobre vários pontos entre valer ou não valer a pena investir em imóveis tanto para alocação, comprar um imóvel para gerar renda, quanto comprar um imóvel para oferir ganho de capital quando você compra por um valor, vende por um valor superior e aí embolsa esse lucro. E aí tem vários pontos para tomar cuidado aqui, porque esse lucro muitas vezes parece uma coisa, mas não é. Então eu vou dar algumas dicas aqui para você se antenar aí e botar dinheiro no bolso de verdade, inclusive talvez aproveitando o momento que pode ser propício para isso, a gente já vai ver ao longo do vídeo. Bom, e não precisa nem falar que o mercado imobiliário é tradicional em questão de investimentos para o brasileiro, principalmente aqueles brasileiros mais velhos que viveram altos índices de inflação. A migração do campo para a cidade, que foi algo muito rápido e fez com que os imóveis urbanos se valorizassem muito, né? Era praticamente dada como certa a valorização e muita valorização desses imóveis comprados em décadas passadas em cidades que estavam crescendo, ainda é assim hoje inclusive, mas como eu e você hoje temos acesso a várias modalidades de investimento, precisa entender se vale mais a pena investir no imóvel ou em outra coisa, e é justamente nisso que eu quero me ater nesse vídeo aqui. A gente vai precisar comparar sempre os cenários para entender se é melhor de fato comprar um imóvel ou comprar algum outro ativo que me traga mais benefícios no conjunto do que o investimento em imóveis. E para começar, a gente precisa falar da valorização versus riscos versus custos também. Quando eu invisto em um imóvel, eu preciso entender que eu estou imobilizando o meu capital, ou seja, se eu vou comprar um imóvel que vale 200 mil reais, eu vou colocar esses 200 mil reais ali, eu não consigo transformar tão facilmente esses 200 mil reais ou esse imóvel em dinheiro. Ou seja, numa situação emergencial eu não posso contar com o dinheiro do imóvel. Você precisa analisar outros riscos também, como comprar um imóvel em uma região que estava valorizando, mas aí do nada ela para de valorizar e começa a desvalorizar. Momentos onde os imóveis valorizaram de maneira exagerada e obviamente eles vão corrigir para um preço de equilíbrio e você tem que tomar cuidado para não comprar esses ativos no topo, né? Ou seja, naquele preço mais alto do que deveria estar. Fora alguns outros riscos diversos envolvendo, por exemplo, inquilinos no caso de aluguel ou riscos da negociação no caso da venda. Não vou me ater a esses riscos, é só para você lembrar que existem riscos, né? Se a gente for analisar aqui de uma maneira mais minuciosa, a gente vai ver que existem outros riscos sim, mas eu quero te falar aqui dos custos que envolvem esse tipo de negociação para você entender também como é que se tira lucro dos imóveis. Então segue o exemplo que vai aparecer na tela aqui para você com 2 cenários. Imagina que você conseguiu uma boa negociação comprando um imóvel por 200 mil reais à vista, com o objetivo de revender esse imóvel. Suponha nesse primeiro cenário que você leva 1 ano para vender esse imóvel e receber o dinheiro e você consegue vender ele por 270 mil reais. Na cabeça de muitos aqui, nesse momento, você colocou 70 mil reais no bolso de lucro dessa operação. Mas calma que não é tão simples assim. Por exemplo, se a gente pegar o ano passado, o ano de 2021, nós tivemos uma inflação de 10%, ou seja, 200 mil reais lá no dia 1º de janeiro de 2021, já não compravam as mesmas coisas no dia 31 de dezembro de 2021. Como a inflação de 10% sobre aqueles 200 mil, são 20 mil reais que já ficaram para trás. E se você demorou 1 ano para vender, você teve outros custos como IPTU e condomínio. Além disso, a documentação total, como ITBI, registro, escritura e tudo mais, varia um pouquinho de região para região, mas geralmente fica entre
3% do valor do bem a 3,5%. Aí outra coisa que você deve levar em consideração é que no momento da venda você vai fazer isso através de uma imobiliária e essa imobiliária cobra uma corretagem que geralmente é de 6% sobre o valor da venda. E se o objetivo for alugar o imóvel, você também vai ter um percentual do valor mensal recebido de aluguel que vai ficar com a imobiliária administradora. Além disso, sobre o lucro na venda, você também tem 15% de ganho de capital, ou seja, imposto que você deve pagar. Fora também manutenções e reparos que você eventualmente tenha feito nesse imóvel. Então, nesse primeiro cenário, a gente vai trabalhar aqui com um número hipotético, obviamente, num cenário realista. Então, você compra o imóvel por R$200 mil, vende por R$270 mil, tem R$20 mil de inflação, já diminui aí, já subtrai esses R$20 mil de inflação, mais ou menos R$3 mil de condomínio mais IPTU, mais ou menos R$7 mil de documentação, R$16.200 de comissão, R$5 mil de manutenção e reparos, R$6.300 de imposto de renda sobre o ganho de capital. Aqui você consegue subtrair algumas coisas, por isso R$6.300, né? Dentre as coisas que dá para deduzir aqui, a gente tem a comissão imobiliária. Eu cheguei nesse número de R$6.300 de imposto de renda aproximadamente. E a gente tem aqui um total de custos de R$57.500 nessa operação. Então, nesse caso, sobram de fato R$12.500, pouco mais de 6% acima da inflação do período. Já no segundo cenário, a venda não ocorre mais em um ano, mas em 4 meses, 120 dias, a inflação fica aqui em cerca de R$6.700, mais R$1.000 de IPTU e condomínio, mais R$6.000 de documentação. Aqui eu estou colocando um cenário mais otimista do que no cenário 1, com a documentação custando um pouco menos. Estou colocando aqui mais 16.200 de comissão, isso aqui não muda, mais 0 de reparos, supondo que você não precisou gastar nada com reparos, mais 0 de imposto de renda, porque existem algumas formas de você não precisar pagar o imposto de renda sobre ganho de capital, formas legais, diga-se de passagem, amparadas na lei. Eu recomendo que, se você se interessa por esse mercado, você procure essas maneiras. Bom, o fato é que nesse cenário 2 aqui a gente chega a um lucro de R$40.100, ou seja, cerca de 220% a mais do que no lucro no caso anterior, no cenário 1. Bom, e até aqui a qual conclusão que a gente chega? Que existem negócios e negócios. Eu posso, no mesmo negócio onde eu comprei o apartamento por 200 e vendi por 270, ter um retorno baixo, e posso ter um retorno extraordinário na mesma situação, comprando por 200 e vendendo por 270, claro, baseado aqui em alguns fatores bastante importantes e você deve ficar de olho, deve sempre considerar. Eu mesmo recentemente participei de um negócio onde a pessoa estava precisando muito de dinheiro, colocou o preço bem abaixo do valor de mercado. Só para exemplificar, arredondando os números aqui, supondo que o valor desse imóvel foi de R$100 mil na compra, o potencial de venda é de R$200 mil, sendo que o gasto para reparos, para deixar esse imóvel bonito para venda e valendo de fato R$200 mil, foi de cerca de R$10 mil. E aí, tirando os demais custos, eu boto no bolso um lucro ainda maior do que aqueles dos cenários 1 e 2 que eu acabei de mostrar para você. E aqui entram algumas chaves para quem gosta do mercado imobiliário, como por exemplo, ter dinheiro na mão para poder fazer bons negócios e ficar de olho no que realmente é uma boa oportunidade. Nesses casos, a maioria das pessoas não está enxergando aquilo ali, como nesse exemplo que eu dei, onde se pega um imóvel muito barato, se deixa ele com uma cara bonita, para depois de fazer isso, aí sim colocar à venda. A maioria das pessoas enxerga só aquilo que está vendo diante dos olhos e muitas vezes parece algo muito ruim e elas acabam caindo fora, sendo que pode ser que ali estejam boas oportunidades de fazer dinheiro. Outra questão importante para ganhar dinheiro com imóveis é ficar de olho na legislação, como eu já falei anteriormente, por exemplo, em relação à isenção de impostos. Outra dica é ficar próximo de pessoas que entendem muito desse mercado, que são experts, como por exemplo, corretores de imóveis, aqueles que são especialistas em imóveis para investimento e que tem bom olho para encontrar aquilo que você realmente procura, essas oportunidades únicas. E obviamente, para fazer isso tudo aqui, você precisa ter muito conhecimento desse mercado de maneira geral. Tudo isso que eu falei aqui você precisa dominar. Bom, dito tudo isso, eu quero falar sobre o momento atual, se é que vale a pena investir em imóveis agora, se 2022 vai nos dar mais oportunidades do que o normal. Então, para isso eu trouxe aqui alguns dados.
como por exemplo a inflação atual, a inflação de 2021. A inflação de 2022, inclusive, pode, ao meu ver, até superar a inflação de 2021, dado todo o momento que a gente vive, mas em 2021 a inflação foi de cerca de 10%, a inflação medida pelo IPCA. Já o IGPM, ele beirou ali os 20%, e lembrando que o IGPM é a base para cálculo dos aluguéis, para correção dos aluguéis, então é bom ficar de olho nesse tipo de indicador, principalmente para quem deseja comprar imóveis. Isso é bom tanto para a valorização dos imóveis, né, quando o IGPM está mais alto do que a inflação, quanto também para a valorização do ganho com os aluguéis. Uma coisa está meio que atrelada à outra também. E outro índice importante em se tratando de imóveis é o INCC, que é o índice que baliza o custo da construção civil. O INCC foi de cerca de 14% em 2021, alto esse índice também, principalmente quando a gente olha para o preço geral dos imóveis. A subida em 2021, de acordo com o índice FIPZAP, foi de 5,29%, portanto, aquém tanto da inflação, do IPCA, quanto do IGPM, quanto do INCC. Aliás, deu menos da metade do que o menor desses índices aqui, que foi o IPCA. Bom, e o que acontece nesses momentos de inflação alta, principalmente mais alta do que a valorização dos imóveis? Os ativos de economia real são mais buscados pelos investidores, porque eles preferem ter uma segurança maior em momentos de inflação mais alta, de oscilação muito forte nos ativos de risco. Então os imóveis são mais buscados e tendem a valorizar. Também é comum se buscar imóveis para se proteger da inflação, já que há décadas os imóveis se valorizam acima da inflação. Quando a gente olha para um ano aqui onde os imóveis se valorizaram abaixo da inflação, né, ou seja, não tiveram uma valorização, um ganho real por estarem abaixo da inflação, a gente vê que também pode ser que tem uma oportunidade aqui, já que a ideia é que isso se equilibre, ou seja, eles precisam buscar essa inflação também no médio prazo. E outro ponto para ficar observando aqui também é que em momentos de inflação muito alta, onde os preços dos imóveis demoram para corrigir, é comum a gente encontrar oportunidades, porque começam a surgir aqui correções de alguns imóveis, né? Ou seja, alguns deles vão acompanhar a inflação, vão até superar a inflação, enquanto outros vão ficar bem para trás, tanto por defasagem de preço, por falta de conhecimento, às vezes, dos próprios proprietários, ou por proprietários estarem precisando de fato de liquidez e aí colocam o preço do imóvel bem abaixo do valor de mercado, e aqui podem surgir boas oportunidades para você ir lá comprar esses imóveis e fazer dinheiro. E outro ponto aqui é que os aluguéis sim subiram bastante e o preço dos imóveis não acompanhou. Ou seja, sempre que isso acontece no médio prazo, a tendência é de que os imóveis acompanhem a alta também dos aluguéis. E aqui vai uma dica bônus para quem quer comprar imóveis para ter renda com locação. Eu particularmente uso uma regra básica e, ao meu ver, faz muito sentido, que é olhar para fundos imobiliários de tijolo, que são aqueles fundos que investem em imóveis de fato e não em papéis, e por isso eles tendem a corrigir o valor da cota muito próximo da inflação, assim como os imóveis, e eles pagam um valor mensal, que hoje é isento de imposto de renda aqui no Brasil. E eu peguei aqui alguns bons fundos imobiliários e notei que eles estão pagando aqui uma média, né, fundos de tijolo, uma média de 0,7% ao mês líquidos. Ou seja, pegando um exemplo de R$200 mil investidos nesses fundos imobiliários, estaria dando aqui um retorno de aproximadamente R$1.400 líquidos. Ou seja, quando a gente faz a comparação direta, ao meu ver, só vale a pena investir em um imóvel para locação quando você tem um retorno superior ao retorno dos fundos imobiliários naquele momento. Ou seja, se o custo total de um imóvel foi de R$200 mil para você, você deve ganhar um aluguel superior a R$1.400 líquidos para valer a pena de fato. Bom, dito isso, eu espero ter te ajudado com o vídeo de hoje. Se esse foi o caso, fica à vontade para compartilhar ele com quem você quiser. Já me segue lá no Instagram também, se você ainda não me segue. Eu posto conteúdos diários lá sobre assuntos diversos que envolvem investimentos, ganhar mais dinheiro e enriquecer no geral. E dito isso, eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá.